Vamos lá, sexto ano, capítulo 4 da apostila 3, página 38. Recursos hídricos do Brasil. Como a própria foto mostra aqui, recurso hídrico é água, né? A água é um recurso que o ser humano utiliza, um recurso natural, renovável, como a gente já viu, se renova constantemente, mas se o homem utilizar de maneira errada, ela pode ficar indisponível para o consumo, como mostrado aqui na foto, poluída, cheio de lixo, enfim. Então, como o homem utiliza os recursos hídricos? E no caso aqui do capítulo 4, nós estamos falando dos recursos hídricos no Brasil. Então vamos ver como o homem utiliza a água do planeta. Mas primeiro, aqui na página 39, vamos pensar de uma maneira geral, para depois a gente chegar no Brasil. De uma maneira geral, vamos pensar em toda a água do planeta. Veja esse gráfico. Primeiro nós temos o gráfico de baixo aqui, que representa toda a água do planeta, 100% da água. 97,5% está nos oceanos, como está mostrado aqui, oceanos e mares, água salgada. E 2,5% é água doce, no caso aqui água potável. Essa água potável está onde? Ela está aqui, a maior parte dela, dos 2,5%, a maior parte está nas geleiras e icebergs, A água congelada, essa água congelada é água doce, 77% dos 2,5% é água doce. Então agora 2,5% é o total de água doce, 100%, desses 100, 77%, nós estamos falando primeiro do 100% total do planeta. Agora nós estamos falando da água doce, que é 2,5% do total, agora virou 100%. Ou seja, água doce total. Desse total de água doce, 77% está congelado, a gente não tem acesso. Aí vai sobrar quanto? Vai sobrar 23%. Então, 22% está nos aquíferos, que é água subterrânea, a água dos lençóis freáticos, a água que está embaixo do solo. E 1% está nos rios e lagos. E provavelmente menos de 1%, talvez estaria nesses 22%, é a água da atmosfera. Mas toda a água, na verdade, está em contato. É o chamado ciclo da água. Ela está circulando pelo ambiente. Então, da onde a gente tira a nossa água? Dos rios. E ela é só 1% da água doce do planeta. É pouco. Então, temos que cuidar bem. Vamos ver, então, aqui nesse primeiro parágrafo, diz a importância que a água tem. Sem água a gente não vive, Os seres vivos, praticamente todos, morrem de sede se ficarem um tempo sem beber água. 80% do corpo humano é composto de água. A água é muito importante. Para a agricultura também ela é importante. Ela tem o papel de esculpir o relevo, porque água mole em pedra dura, como a gente viu antes, vai esculpindo, transformando o relevo. De toda a água do planeta, 2,5% são água doce, 97,5% salgada, encontrada nos oceanos e mares. Desses 2,5%, 77% estão nas calotas polares, 23% no restante, rios, lagos, lençóis freáticos, etc. Historicamente, os cursos de água sempre tiveram uma estreita relação com a sociedade. Civilizações surgiram em suas proximidades, utilizando para abastecer, para população, até como meio de transporte hidroviário e para irrigação da agricultura, obviamente. Senão, sem água não tem agricultura e nem indústria, praticamente nada. E o caminho que a água percorre pelo ambiente é chamado ciclo hidrológico. O sistema terrestre apresenta um volume total de água constante, sempre em movimento. Constante quer dizer que a quantidade de água é a mesma e ela está sempre em movimento. Evapora, infiltra, escoa, chove, evapora de novo, sempre se movimentando. Toda a água que os seres vivos consomem, eles eliminam através do suor e da urina. Assim, a água está sempre circulando. A água
em estado sólido representa um importante reservatório concentrado nas geleiras e no cume das montanhas, que a água das geleiras é doce, claro. Parte das chuvas retorna para a atmosfera por evaporação direta. Né? Evapora, vai para a atmosfera, enquanto outra parcela continua o percurso até cair na superfície terrestre, em forma de chuva. Além disso, as plantas liberam vapor de água também. Pela transpiração. É a evaporação da transpiração da água das plantas. A evapotranspiração. Evaporação da água das plantas. Em regiões de climas quentes e úmidos, como a Amazônia, 70% da umidade é devolvida em forma de precipitação, que precipita, cai, chuva. Já em regiões polares, a água em estado sólido, deu uma desfocada aqui, a água em estado sólido é liberada em estado gasoso pela ação dos ventos. Nas florestas, uma parcela da água é retida diretamente por folhas e caules, evaporando posteriormente. A outra parte continua o trajeto, porém de forma mais suave, porque as folhas e os caules diminuem o impacto das gotas de chuva sobre o solo. Por isso que é importante a vegetação, para conter a erosão. A água das chuvas, ao atingir o solo, infiltra-se nele ou escoa. Esse processo depende do tipo de solo e das características do material que compõe a superfície terrestre. A força da gravidade faz com que a água das chuvas siga para as áreas mais rebaixadas, infiltrando-se no subsolo. Quando chove demais, o excesso de água escoa superficialmente, dirigindo-se para as regiões mais baixas. Esses filetes de água, conduzidos de modo disperso, alimentarão córregos e rios. A maior parte dessa água retornará aos oceanos. Ponto. Parte considerável da água filtrada retorna à superfície por meio das nascentes. A água pode transformar-se novamente em vapor, realimentando a atmosfera de umidade. E, de novo, virão as chuvas num constante ciclo que nunca acaba, o ciclo da água, o ciclo hidrológico. Agora, virando a página, agora na página 41, temos aqui os recursos hídricos e a disponibilidade de acesso no Brasil. Como a gente falou antes, agora vamos para o Brasil. O território brasileiro concentra mais de 12% da água disponível do planeta. Tá só no Brasil, 12%, é muita coisa. Mais a metade de todos os recursos hídricos disponíveis da América do Sul, incluindo as reservas de águas subterrâneas. Tamanha abundância deve-se principalmente à ocorrência de climas quentes e úmidos, ou seja, chove muito aqui. No entanto, toda essa água não se encontra igualmente distribuída pelo território. A maior concentração hídrica de água fica na região norte, na Amazônia, que corresponde a 68% desse recurso. E abastece só 8,3% da população, porque pouca gente mora na Amazônia, mas tem muita água disponível lá. No Nordeste, a quantidade de água, coitados, é inferior a 27,8%. No Nordeste, a quantidade de água superficial é muito menor, corresponde a 3% do total brasileiro para atender uma população superior a 27,8%. Então, tem muita gente, pouca água. O Norte tem muita água, pouca gente. O Nordeste tem muita gente, pouca água. A situação é mais preocupante nas áreas de grande concentração populacional, como é o caso do Sudeste. O consumo é acompanhado de perto pela contaminação do esgoto industrial. O Sudeste tem muita gente e muito esgoto industrial sendo jogado nos rios. E doméstico também, o que reduz a quantidade de água potável que a gente pode consumir. Olha lá o norte, né? Você vê que a coluninha rosa representa o potencial hídrico. O rosa mais claro é o potencial hídrico. E o rosa mais escuro é a
população, como a gente vê na legenda deste mapa. Olha ela aqui. Então, olha o norte, ó, muito potencial hídrico, muita água, pouca gente. Olha o nordeste, ó, o contrário, pouca água, muita gente. O centro-oeste também não é igual ao norte, mas tem mais água do que a gente. Olha o sudeste, muita gente, 42,1%. E tem relativamente pouca água, 6%, não é igual ao nordeste, que é 3%, mas comparado ao a quantidade de pessoas, o sudeste também não vai muito bem. E o sul está mais equilibrado, igual ao centro-oeste. Né? Só que o sul tem menos água e mais população também. E o centro-oeste tem mais água do que a população. Porque as 3 regiões onde tem mais gente são essas coloridas aqui, ó. Né? Começando pelo sudeste, depois o nordeste, depois o sul. E tem menos água. Esse é um problema que nós enfrentamos. Por isso a importância de se usar devidamente o recurso hídrico, a água.